Meus caros, vivam! E acabámos de ouvir a conferência de imprensa de Pedro Nuno Santos, a tentar explicar o que lhe está a acontecer em termos de uma investigação, embora uma investigação light do Ministério Público, que é exatamente igual à investigação que o mesmo Ministério Público está a fazer ao seu concorrente, um deles, porque ele tem dois, ao seu concorrente do PSD, da AD, Luís Monteverde. E, enfim, o melhor que há a fazer é ouvirmos realmente o que ele tem para nos dizer, embora, enfim, depois falamos. Vamos lá começar de início. Perguntas, vamos ouvir. Muito boa noite. Foi com surpresa que soube pela imprensa da abertura de uma averiguação preventiva por parte do Ministério Público com base em denúncias anónimas. Estranho, como todos os portugueses, a coincidência e o momento da divulgação da notícia. Diferentes meios de comunicação receberam, por uma qualquer via, indicação de que supostamente haveria uma investigação que tinha sido aberta em relação a notícias pelas quais já fui escrutinado em 2023. Mas cuja explicação não foi bem dada. Afinal, não é só Luís Monteverde que explica mal as coisas, pelos vistos PN Maserati, Nuno Santos também. Os políticos têm de estar disponíveis para o escrutínio. Sempre estive disponível para o escrutínio. É da natureza do cargo. Quando um político evita a todo custo o escrutínio, a desconfiança aumenta. Não é o meu caso. Eu, por acaso, tenho alguma desconfiança, nomeadamente naqueles 200 e tal mil euros que Pedro Nuno recebeu, alegadamente para deslocações entre a sua casa, a sua residência, que era São João da Madeira, e Lisboa, o Parlamento. Durante 18 anos, salvo erro, recebeu um total de 200 e tal mil euros. Provou-se que, afinal, a sua residência durante a semana era mesmo em Lisboa, onde tinha também a família, e, portanto, há aqui qualquer coisa que está mal contada. Estamos a falar de notícias que vieram a público durante a última campanha para as legislativas. Na altura, respondi ao Correio da Manhã, ao Observador e à Sábado. Emiti direitos de resposta quando assim foi necessário. Não escondi nenhuma conta. Revelei contas conjuntas, contas próprias, valores de venda, valores de compra, valores de passivos, créditos à habitação, cálculos de IMI. Mas vai ter uma certa piada mais à frente quando ouvirmos o valor dessas contas. Não desliguem, não desliguem. Até as contas do meu próprio filho, de 8 anos, e o seu saldo foram expostas na comunicação social. Todas as minhas declarações ao Tribunal Constitucional e as da minha mulher, que também exercia cargos públicos, O diabo. foram escrutinadas à vírgula. Sempre fui transparente e sempre estive disponível para todos os esclarecimentos. Ao contrário de Luís Montenegro... Mas não é Luís Montenegro que está aqui a ser investigado, e não é esse o objetivo desta conferência de imprensa, e não é esse o assunto. O assunto é a investigação de Pedro Nuno Maserati, não é a investigação de Luís Monteverde. Acho eu. Não tenho medo nem do escrutínio do Ministério Público, nem do escrutínio dos portugueses. Tenho toda a documentação relevante para disponibilizar aos jornalistas. Como o outro Luís Monteverde também tinha, só que depois esqueceu-se. As denúncias são anónimas, mas a verdade é pública. Não vou simular como Luís Montenegro, que entregue documentos para depois fazer o contrário. Temos que esperar para amanhã, porque ele vai dizer que é amanhã que os entreguem, não hoje. Amanhã, a documentação estará disponível no site. E por que não hoje? Finalmente, e que não se perca um segundo no esclarecimento e encerramento desta denúncia, dou nota de que gostaria, já a partir de amanhã, de ser ouvido pelo Ministério Público. É pedido. É como aos discos pedidos, disse a frase e depois pede-se o disco. O Ministério Público está lá à nossa mercê, à mercê dos nossos caprichos, certo? Quem não deve, não teme. Quem não teme, não foge.
E agora uma data de perguntas e tem alguma piada, algumas respostas a estas perguntas. Ora, ouçam. Uma pergunta agora sobre se o pai de Pedro Nuno Santos nunca ajudou por via direta ou via indireta, através de pagamento de crédito à habitação, na compra destes imóveis. E também porque é que mudou de versão, quando disse primeiro que tinha sido o pai a ajudar e depois tinha sido através do produto da venda de uma outra casa para comprar essa segunda habitação. É preciso manter a calma, como ele manteve na entrevista de ontem com André Ventura. Parecia ele o rei das calmas, o excelentíssimo calmíssimo, quando toda a gente sabe que o que ele queria há poucos anos era partir as pernas aos banqueiros alemães. Bom, aquela imagem que ele ontem deu foi realmente um ator, aquilo foi uma novela, ele aguentou-se ali, agarrado não se sabe como, a querer explodir e não explodiu porque alguém lhe disse que era assim que ganhava votos. Mas é que não se pode ter duas caras, muito menos três. Quem conhece Luís Monteverde, bom, conhece-o bem, em Espinho conhecem-no bem, e quem conhece Pedro Nuno Maserati também o conhece bem, a sua impulsividade, que ele depois diz que não é impulsivo, ele diz que não é, mas depois é bastante impulsivo mesmo. Mas ontem mostrou uma segunda face, como se entretanto do dia para a noite tivéssemos esquecido completamente o Pedro Nuno Maserati que conhecemos há anos, para passarmos a ter um outro Pedro Nuno Maserati recém-chegado ao planeta Terra. Bom, eu não sei exatamente a que diferença de declaração é que eu dei, porque eu depois dei todos os esclarecimentos às órgãos de comunicação social que me estavam a fazer as perguntas, e o tema, pelo menos para os órgãos de comunicação social, ficou encerrado. Eu quero, obviamente, dizer-vos que os meus pais, ao longo da minha vida, da minha e da minha irmã, sempre nos ajudaram. Aliás, como todos os pais que podem, ajudam os seus filhos. E não foi, obviamente, diferente também em minha casa. Simplesmente não bate a bota com a perdigota, porque ele disse que o pai o ajudou, sim. Esta é a primeira versão, mas depois, mais tarde, veio negar. E não foi nada o pai que o ajudou, quem o ajudou foi a banca. Portanto, ele arranjou umas centenas de milhares de euros, já vamos ver a seguir aonde, e pediu um empréstimo de 400 e tal mil, como vamos ver a seguir, que depois pagou em pouco mais de um ano, com a venda de um apartamento. Portanto, o pai aqui não tem nenhum tipo de protagonismo. Esqueceu-se outra vez da primeira e da segunda versões que deu o ano passado. Primeiro era o pai que ajudava, depois não era o pai, era a banca. E agora voltou a ser o pai. Não nos entendemos, apanha-se mais depressa um mentiroso do que um coxo. Na compra destas casas, eu posso-vos explicar da melhor maneira. Vamos lá então ouvir essa explicação. A casa em Telheiras, que comprei com a minha mulher em final de 2018, custou 740 mil euros. Peanuts, normal, todos nós temos 740 e tal mil euros para pagar por uma casa, e se não tivermos pedimos ao banco, e o banco de certeza, olhando para o nosso vencimento, empresta logo 700 e tal mil euros, até aqui tudo bem, só que... E que foi paga com um sinal de 92.500 euros de duas contas minhas. Duas contas minhas, 92 mil euros. Por que raio é que o Pedro Nuno Santos tem duas contas e, coincidentemente, somadas dão 90 e tal mil euros, ou pelo menos tirou de duas contas, bem sabendo nós que se ele tiver mais do que 45 mil euros na conta, tem que, tal e qual como ele acusou Monteverde, tem que as declarar na sua folha, tem que as declarar ao Tribunal Constitucional e na sua folha de interesses, no questionário dos deputados, que todos nós preenchemos. Ora, se tiver uma conta acima de 45 mil euros, sensivelmente, ele tem que a declarar. Mas, se tiver o dinheiro dividido por mais do que uma conta, já não tem que declarar, mesmo que ultrapassem os 40 e tal mil euros. Ora, 92 mil, se fizermos as contas, é quase exatamente a soma do máximo que ele poderia não declarar em cada uma das contas. Capiche? Portanto, imaginem que tem 92 mil euros. Se for só numa conta, tem que a declarar ao Tribunal Constitucional. Se forem duas, não chega lá. Não chegará lá por poucos euros. Ora, isso é o que interessa, que assim temos na mesma os 92 mil euros, mas não os declaramos. Entendeu?
e 647.500 euros de uma conta conjunta de ambos, sendo que estes 647.500 euros são compostos por 450.000 euros de um crédito à habitação que contraí. Calma, 450.000 euros de um crédito de habitação que contraiu, mas ainda falta muito dinheiro. De onde terá vindo esse dinheiro? E 197.500 euros da conta da minha mulher. 197.500 euros vieram da conta da mulher. Qualquer coisa como 200.000 euros, o que me faz aqui soar uma campainha, porque exatamente esses 200.000 euros foi quanto Pedro Nuno Santos recebeu indevidamente de deslocações durante 18 anos, como já falei há pouco, deslocações entre São João da Madeira e Lisboa, enquanto era deputado no Parlamento. Ora, temos aqui 200.000 euros ganhos indevidamente e que foram utilizados, através da conta da mulher, para comprar esse primeiro apartamento. Terá sido isto? Este crédito à habitação de 450.000 euros foi, passado pouco tempo, abatido com o produto da venda da minha casa da Praça das Flores. Então, onde é que entra aqui a ajuda do pai? Perceberam? Pergunto novamente. Onde é que entra aqui a ajuda do pai, que ele acabou de dizer há menos de 2 minutos que os pais ajudam os filhos e que ele foi muito ajudado pelo pai? Onde é que entrou aqui a ajuda do pai? Se ele na primeira versão disse que foi o pai que pagou o apartamento, depois não, foi um empréstimo, e agora voltou a falar na ajuda do pai. Onde está a ajuda do pai? A casa de Montemoro Novo foi comprada em fevereiro de 2022 por 570.000 euros. Se somarmos aos 700 e não sei o que ele falou, dá quase 1.300.000 euros, até acho que ultrapassa um pouco, cerca de 1.300.000 euros em 2 casas, com um ordenado de deputado que não ultrapassa os 4.000 euros por mês. Foi pago um sinal de 57.000 euros de uma conta da minha mulher. Outra vez a conta da mulher, e parece que foram 150 e tal mil euros. Deixa que pôr aqui um bocadinho atrás. A minha mulher. Oi, um bocadinho mais. Como bem isto é mesmo ao vivo. Um sinal de 57.000 euros de uma conta da minha mulher. Foram só 57.000 euros, aí já pode ser a conta da mulher, porque a mulher não é deputada e, portanto, não tem que declarar o dinheiro que tem nas suas próprias contas. Se fosse ele, já teria que ter declarado esse dinheiro. Como é mulher, não precisa de o declarar. E os restantes 513.000 euros foram pagos da seguinte forma: 5.000 de uma conta da minha mulher. Mais 5.000 da conta da mulher. 508.000 de uma conta conjunta, sendo que destes 508.000, 456.000 são resultado de um empréstimo que ainda hoje estamos a pagar. Mais um empréstimo de 450.000 e mais 50.000 que deram de diferença para o segundo apartamento, ok? Portanto, estamos a falar aqui de uma esposa que pode dispor de 200.000 euros sem problema rigorosamente nenhum, depois mais 50.000, depois outra vez mais 50.000, portanto, dinheiro aqui cai do céu, realmente não sabemos como é que isto é possível, mas ele lá saberá, não sei se terá algum cofre da mãe, do pai, ou neste caso é o cofre da mulher. Agora disse que e queria dizer-vos também, peço desculpa antes de... que estou disponível para todos os esclarecimentos que necessitarem. Vou disponibilizar toda a documentação amanhã no site. Novamente, só amanhã. E sinto-me, aliás, por estar disponível para todos os esclarecimentos, com a autoridade para exigir que Luís Montenegro aproveite também este momento para responder aquilo que ainda não respondeu. Portanto, mais uma habilidade, tentar desviar a atenção, neste caso, a atenção está toda concentrada em si próprio, porque ele foi um dos primeiros, digamos, detratores de Luís Montenegro, que o queria obrigar a explicar tudo, e o Luís Montenegro não explicava nada, e ele queria que ele explicasse tudo, e afinal de contas, ele também não explica hoje, só vai explicar amanhã em documentação que vai publicar no site do partido.
mas o partido tem alguma coisa a ver com as casas que ele compra ou deixa de comprar? Ele devia disponibilizar na sua própria página, na minha opinião. Ou seja, o partido, mais uma vez, serve para lavar, para desdramatizar, para dar um ar de alguma legitimidade a operações que, pelo menos algumas, não têm nenhuma. Quais são todos os clientes da Spinão Viva? Não se percebe porque é que ao fim destas semanas todas continua a resistir em dar o nome de todos os clientes. Eu também não percebo onde estão os 208 mil euros que ele recebeu de deslocações falsas, também não percebo porque é que não fala nisso, e de onde é que vêm os centenas de milhares de euros da mulher, uma vez que o pai ajudou, mas afinal não ajudou, depois voltou a ajudar ainda hoje e por fim não ajudou nada outra vez, porque todo o dinheiro veio da conta da mulher. Uma vez que também deu prova do trabalho realizado no âmbito do RGPD, também era importante mostrar a prova do trabalho de reestruturação que foi feito à gasolineira. E eu estou de acordo, uma vez que estamos a esmiuçar a vida de todos, eu também gostava que ele explicasse aos portugueses de onde lhe vêm os ordenados, onde é que ele trabalhou, em que empresas trabalhou, uma vez que ele até tem uma, a meias com o pai, a meias não, sócio do pai, com uma pequena percentagem, que depois foi outra bronca, que teve que reduzir e não sei o que mais, que era 50 mil euros. Eu gostava de saber onde é que trabalhou Pedro Nuno Santos antes de ser político. E posso desde já dar a resposta. Em lado nenhum. Pedro Nuno Santos nunca trabalhou em empresa nenhuma, nunca ganhou um tostão que não fosse na política. É um político profissional, embora tenha empresas, enfim, cujas cotas foram obviamente oferecidas pelo pai, tem apartamentos que foram oferecidos pelo pai ou não, dependendo do dia, da hora e do local em que ele justifica estas coisas, e afinal de contas, se o pai não ajudar, ajuda a mulher, mas não esquecendo que ele abriu esta entrevista a dizer que os pais ajudam os filhos e vai dizê-lo outra vez. Continuamos sem perceber como é que o pai o ajudou a ele. E obviamente também, já sobre a sua residência em Espinho, toda a informação, nomeadamente as faturas que comprovam que foi pago todo o custo da obra, aliás, como o próprio diz, e portanto diz que tem a documentação. Quanto mais depressa a tornar pública, também mais depressa encerra o assunto. E também gostava de saber como é que ele comprou um Maserati, ou se o Maserati não era dele, era do pai, parece que agora que era do pai, não era dele, e porque é que ele, como é que comprou um Porsche, com que dinheiro, e já agora, porque é que ele vendeu o Porsche, dizendo publicamente que parecia mal ele andar de Porsche, uma vez que era um tipo de esquerda. E tem razão, parece mal andar de Porsche sendo um tipo de esquerda, especialmente quando dizemos que somos de esquerda e nunca fomos de esquerda na vida. O que somos é um pequeno burguês, um filhinho de papá que nunca trabalhou na vida e tudo o que ganhou foi na política, ou política, como quiserem. Os dois principais políticos estão a ser alvos de uma investigação por parte do Ministério Público. Não pode ser, não é? Não pode ser porque nenhum de nós está livre de ter uma denúncia anónima sobre uma qualquer compra que fez. É pena não se ter lembrado disso quando passou os últimos 3 meses a criticar Monte Verde por não ter justificado nada e por ter tido essa denúncia. Também foi anónima. Aliás, 90 e tal % das denúncias são anónimas, ninguém quer dar a cara, o efeito está conseguido, a PJ vai investigar, ou o Ministério Público vai investigar, seja a denúncia anónima ou não. O que interessa é que há investigação e, portanto, as pessoas não dão a cara, chamem-lhe o que quiserem, chamem-lhe cobardia, chamem-lhe não sei o quê, chamem-lhe... Mas a verdade é que a grande maioria das denúncias, para não dizer a totalidade, são anónimas. E, portanto, aquilo que é importante ser feito é fazerem-se as perguntas e nós estarmos disponíveis para dar todos os esclarecimentos. O que não pode ficar é qualquer sombra de dúvida sobre aquilo que está em causa, sobre aquilo que há dúvidas. E, portanto, eu estou disponível para responder às questões, não só hoje, mas nos próximos dias, e disponibilizarmos a informação que for necessária, para que não reste qualquer dúvida, para que não pareça que há uma falsa, para que não pareça que há uma equivalência. Não há... Para mim há.
totalmente equivalência. Não sabemos de onde vem o dinheiro de Luís Monteverde e não sabemos de onde vem o dinheiro de Pedro Nuno Maserati. Não sabemos porque é que o Luís Monteverde ocultou as manobras que fez na sua própria empresa, não sabemos porque é que Luís Montenegro ocultou todas as manobras que fez na sua própria casa, que é ilegal desde o princípio até ao fim, embora a Câmara diga que não, mas a começar pela reconstrução que tinha que manter a traça, uma vez que era naquela zona de antigos pescadores, e por isso não se pagou o IMI, e por isso não se paga o IVA, a não ser no mínimo, e depois ainda por cima parece que não se paga o betão, ou se paga é muito barato. Portanto, tudo isso não sabemos e suponho que nunca saberemos no caso de Luís Monteverde, como eu chamo. E no caso de Pedro Nuno Maserati, como eu também chamo, também não sabemos de onde lhe veio o dinheiro, se foi do pai, se não foi do pai, se foi da mulher, se de onde é que foi, porque também não sabemos onde é que veio o dinheiro para comprar tudo aquilo que ele tem, uma vez que, a não ser que diga, sou filhinho do papá e recebi dinheiro do papá, bom, mas se receber dinheiro do papá, se for mais de 500 euros, como ainda hoje muito bem dizia o nosso deputado Bruno Nunes, teria que os declarar ao fisco, há um imposto de selo para pagar e depois há que pagar IRS desses donativos, que infelizmente foi mais uma lei, penso até que do Partido Socialista, lá está, aquelas coisas de esquerda que é preciso pagar tudo. O pai dá 500 euros ao filho e o filho tem que justificar e tem que declarar ao fisco que o pai lhe deu 500 euros e mais do que isso. Ora, neste caso, se o pai lhe deu 500 mil euros ou se alguém deu 500 mil euros, bom, também tem que isso também tem que ser justificado como deve ser. Mas ficamos sem saber se foi o pai, se foi a mãe, se foi o filho, se foi o neto, quem é que foi, se foi o avô, porque ele diz uma vez que foi o pai e outra vez diz que foi um empréstimo bancário. Portanto, não sabemos. Há uma equivalência, não são todos iguais, eu estou disponível para dar todos os esclarecimentos que forem necessários para que não reste nenhuma dúvida. Nós hoje vivemos num tempo em que é normal e é um dever de todos dar esclarecimentos, é um direito de todas as pessoas, nomeadamente a comunicação social, fazer as perguntas e nós temos, de acordo com aquilo que nós conseguimos responder, e dando todas as respostas que nos forem sendo solicitadas. Que não foi o que ele fez hoje, não é? A Procuradoria-Geral da República confirma que está a haver esta averiguação e o que está por base será a origem do dinheiro, uma eventual, e repito, eventual ocultação dos fundos. Nessa casa que comprou em primeiro lugar, aquela dos 740 mil euros, fez um crédito que mais tarde pagou esse crédito em pouco tempo. Estamos a falar de uma diferença de 450 e qualquer coisa mil euros, conseguiu amortizar. No valor destas duas casas, o Sr. Secretário-Geral gastou à volta de 1.300.000 euros. 1.300.000 euros em duas casas. Pergunto-lhe se todos os cargos que teve até agora, nomeadamente como ministro e etc., lhe permitiram de facto amortizar tudo isto, se poupou de facto muito dinheiro para conseguir comprar duas casas por 1.300.000 euros, ou se de facto teve essa ajuda também dos pais, como há pouco também fazia referência. Não, fez referência à primeira vez, mas depois explicou que os pais não têm nada a ver com o assunto. Foi um empréstimo, foi a conta da mulher, há pessoas que têm sorte de casam com mulheres ricas, e depois foi um empréstimo que fizeram ao banco. E depois pagaram o empréstimo com a venda da primeira casa, que também não sabe como é que se conseguiu, mas não interessa. Com a venda da primeira casa, pagaram o resto do empréstimo num ano e poucos meses. E depois compraram a segunda e fizeram o segundo empréstimo. A narrativa até faz algum sentido, se ele não tivesse contado duas histórias diferentes antes. Se ele não tivesse contado as duas primeiras histórias que não têm nada a ver com esta terceira, esta fazia sentido. Esta vê-se bem que foi estudada, foi aprovada por um grupo de spin doctors. Faz sentido. Agora, o problema é que ele antes contou duas histórias completamente diferentes. Não vale a pena estar a repetir, mas eram completamente diferentes. Que era o pai que tinha entregue dinheiro e agora não. Afinal não foi o pai, afinal foi um empréstimo ao banco. Não diz duas vezes a mesma história. Há sempre uma diferença cada vez que fala nisto. Tanto eu como a minha mulher temos a sorte de termos famílias que nos podem ajudar. Outra vez? Então, mas ainda agora vimos que foi um empréstimo ao banco. De onde é que vem isto agora outra vez? Então é a quarta versão. Isto é duas, está empatado. Bem sei que não é essa a realidade da maioria dos portugueses, mas também sei que os pais que podem ajudar ajudam os seus filhos. Especialmente aqueles que têm milhões e que também receberam milhões da União Europeia de governos socialistas, que é o caso do pai dele e do sócio, não é? Recebeu milhões por mão, penso eu, da senhora ministra na altura, Ana Brunhosa, nem era ministra,
era a presidente do CCDR, penso eu, não é? Mas se não for, peço desculpa, mas acho que sim, foi isso que eu li na altura. Foi de certeza no governo socialista que o pai recebeu bastantes milhões da União Europeia. Bom, isso não tem nada de mal, candidatou-se e recebeu. O problema é que há muitos outros que se candidatam e não têm a mesma sorte de receber. Portanto, é preciso sorte para tudo. É preciso sorte para se nascer numa família rica e também é preciso sorte para se receber milhões da União Europeia, quando muitas outras empresas, mesmo, enfim, aprovadas, depois vai saber, não há dinheiro, já não há dinheiro, que eles chamam, não há cabimento, não há cabimentação. Foi como aconteceu, por exemplo, a mim por 2 ou 3 vezes. Também concorri ao IAPMEI nos anos 90, também fui aprovado por 2 ou 3 vezes e nunca houve, para mim e para as minhas empresas, qualquer tipo de cabimentação. Só há para quem tem realmente sorte, para quem não tem, chupa no dedo. E obviamente que tanto isso aconteceu comigo, como aconteceu também com a minha irmã, como aconteceu obviamente também com a minha mulher. Não é que tenham trabalhado muito, é que são filhinhos de papás, tanto ele como a irmã, como a mulher, são filhinhos de papás e são ajudados com centenas de milhares de euros, ganhos, penso eu, da forma mais legal, sobretudo quando se recebem milhões da União Europeia. E a minha casa na Praça das Flores foi paga com a ajuda dos meus pais. Desculpem lá, voltamos atrás. Então, a primeira casa foi paga com a ajuda dos pais. Mas não foi essa a versão inicial. A primeira casa teria sido paga, recorda-se no princípio deste vídeo, com os tais 190 e tal mil euros da mulher e depois um empréstimo bancário de 400 e tal mil euros. Voltem atrás no vídeo e é isso que acontece. Mas agora não. Agora é a quinta versão. Afinal, não. Afinal, foi comprada com a ajuda dos pais. Meus caros, se alguém me conseguir explicar isto, escreva nos comentários, por escrito, expliquem-me isto, porque eu não consigo entender. E quanto mais vezes ouço, menos entendo. É como os ilusionistas, não é? Quanto mais olha, menos se vê. E aqui também é igual. Quanto mais eu ouço, menos entendo. Em que ficamos? Foi o pai? Não foi o pai? Foi o empréstimo bancário? Não foi o empréstimo bancário? Foi o dinheiro da mulher? O que é que aconteceu? Que ele, quanto mais explica, mais confusos nós ficamos. Eu, pelo menos, fico. A partir daí, quando diz que o empréstimo foi saldado em pouco tempo, eu expliquei exatamente como, e foi, decorre do produto da venda da minha casa na Praça das Flores. Então, outra vez, voltamos outra vez atrás, estamos na 6ª versão. Ele diz 3 versões de uma qualidade e outras 3 versões de outra. Voltamos ao início. Então, onde é que fica a ajuda dos pais? Expliquem, por favor, meus caros, façam um comentáriozinho aí, expliquem-me de onde é que veio o dinheiro dos pais. Que ele acabou agora de dizer outra vez, e pela 6ª vez, é a 6ª história, que foram os pais que o ajudaram. Mas como é que o ajudaram se ele pediu dinheiro ao banco? Os pais pagaram o empréstimo no banco? Podia ser assim. Não, também não, porque ele pagou o empréstimo no banco com a venda da casa. Então expliquem-me como é que os pais o ajudaram. Porque eu acho que nem ele próprio entende como é que os pais o ajudaram. Isto não faz qualquer sentido. Vendi por 485 mil euros. Mas a primeira que me permitiu depois saldar a despesa em janeiro seguinte. Acho que foi em janeiro seguinte. Epá, isso está bem, essa parte está bem. O problema é a primeira parte. A primeira casa lá, não sei o quê, das Flores, foi comprada com que dinheiro afinal? Então não foi com o da mulher? Então não foi com o empréstimo bancário que fez de 400 e tal mil euros? Está aqui no vídeo. Não foi isso? Ou terei que voltar atrás para ver e para ouvirmos outra vez? Não é preciso, não é? Basta andarem para trás um bocadinho e ouvem o que ele disse. Ele disse que o primeiro apartamento, a primeira casa, foi paga com 200 mil euros da mulher, 197 mil, salvo erro, e depois o empréstimo bancário. Onde é que entram aqui os pais? A não ser que os pais sejam os donos do banco. Mas não são, não é? Portanto, isto não faz qualquer sentido. Quanto mais ele explica, pior é. Depois permiteu-me pagar o crédito que eu tinha contraído em 2018 e, portanto, julgo que foi em janeiro de 2019, mas depois posso confirmar.
Mas estava eu a dizer, Sr. Secretário-Geral, que, em primeiro lugar, e foi num esclarecimento, ou na altura de uma notícia da revista Sábado, que notou essa incongruência. Ao Tribunal Constitucional, primeiro tinha dito que tinha sido com a ajuda do seu pai e só depois, mais tarde, é que disse que tinha sido com a questão do produto dessa tal casa na Praça das Flores a que faz a referência. Calma, não sei se foi ao Tribunal Constitucional, mas foi à comunicação social, também acaba em AL e ambos são mal. Agora, o que eu sei que foi na comunicação social, sim, ele disse uma versão e depois veio corrigir com outra, uma coisa muito mal amanhada, mas agora já explicou por mais 4 versões e 2 de cada lado e nenhuma explica coisa nenhuma, não há a mínima coerência nesta explicação. Há tanta coerência como houve a do Luís Monteverde. É a mesma coerência, que disse que começou com uma empresazita que não valia nada, que era para gerir os terrenos da herança e alguns terrenos, ele disse no Parlamento, alguns terrenos custavam 18 cêntimos e outros estavam avaliados em 18 euros, uma coisa assim disparatada, sem valor nenhum. Tinha uma cerejeira, eu tinha uma pereira, eu tinha não sei o quê. Os terrenos não valiam nada. E aquela empresa era para gerir os terrenos agrícolas, que são muitos, pelos vistos, mas com pouco valor, fruto da herança que recebeu dos pais. Afinal, é tudo mentira. Afinal, aquilo era uma empresa de consultadoria e nem Luís Monteverde sabia. E depois veio-se a saber que realmente trabalhava na consultadoria, naquela coisa da RGPD, da proteção de dados, era uma senhora que era mulher do filho da gasolineira, era a nora, e portanto ela pagava à nora, a nora é que fazia o trabalho todo, e depois o sogro, o pai do filho, pagou 190 e tal mil euros pelo trabalho da nora, e depois vem-se a saber, já deu mais umas dezenas de milhares de euros ao PSD. Bom, meus caros, deixo ao vosso critério, escolham qual é a história mais ridícula. É das casas de Luís, também falando na casa de Espinho, mas nem estou a falar nisso, das casas de Pedro Nuno Maserati, ou é mais ridícula a história de Luís Monteverde? É que eu não consigo decidir. Incongruência, na altura consegue explicá-la? Não há nenhuma incongruência, eu já expliquei como é que paguei. Não é? Não, mas porquê é que primeiro houve essa primeira versão e depois a segunda versão? Eu não sei do que é que está, eu sinceramente não sei mesmo do que é que está a dizer, porque não há nenhuma incongruência com as informações que eu dei, e portanto não... A sério? Sério que já nem sequer se lembra daquilo que disse, da primeira versão e agora da segunda versão, agora não, na altura da segunda versão, e agora estas 4 versões, que 2 delas corroboram a primeira versão e outras 2 corroboram a segunda? A sério que ele já não se lembra do que disse, por exemplo, há 5 minutos atrás? Não sei mesmo a pergunta que me está a colocar. Aquilo que vos posso dizer é que o empréstimo que eu contraí para pagar a minha casa em Telheiras foi pago com o produto da venda da minha casa da Praça das Flores. Isso percebemos. Mas o problema é que a primeira casa da Praça das Flores também foi paga com o dinheiro da mulher, em parte, e depois com um empréstimo bancário. Mas afinal não. Afinal foram os pais que ajudaram. Ajudaram a fazer o quê? A escolher a decoração, os tapetes de entrada, a mobília. Afinal de contas, onde é que está a ajuda dos pais? Onde está? Eu não consigo encontrá-la aqui. Falava da campanha eleitoral, estamos na campanha eleitoral. Oh, Márcia, é uma coisa... Não pode. Tem que ser exatamente ao contrário, porque é normal e é aceitável que haja dúvidas e perguntas. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é responder, e eu quero responder a todas. E, portanto, não é a mesma coisa, e eu não estou disponível para nem sequer para que se passe essa ideia, porque não é justo, não é correto, e eu estou disponível para dar todas as questões. Está disponível para dar resposta, é o que ele quer dizer, a todas as questões. Bom, há aqui realmente uma diferença. É que Luís Monteverde diz pouco ou quase nada. E o pouco que diz está errado. O pouco que diz é mentira. E Pedro Nuno Maserati fala e não diz 2 vezes a mesma versão. Diz uma versão agora, a próxima vez vai dizer outra. A terceira vez vai dizer a primeira e a 4ª vez vai dizer a segunda. E depois a 5ª vez vai dizer outra vez a primeira e a 6ª vez vai dizer a segunda, pelo menos. Portanto, nós ficamos tanto a saber o que se passou até agora com Luís Monteverde, como ficamos a saber o que se passou, pelo menos até agora, com Pedro Nuno Maserati. O que significa que eles são iguais. O que significa que este póster tem toda a razão de ser, e notem que ele já está publicado, já anda na rua há mais de uma semana e, portanto, ainda não se sabia nada do que se veio a saber hoje. Vejam lá se este póster
não é eficaz e se não tinha razão antes do tempo. Este póster tem toda a razão de ser. É inacreditável como, antes de sabermos esta confusão desgraçada com Pedro Nuno Maserati, já nós dizíamos que eles são iguais. E sabem porque é que são iguais? Porque são iguais mesmo. Não há diferença nenhuma. Por isso, no dia 18 de maio, nós vamos ter que votar naquele que não é igual a estes dois. Naquele que não é igual a nenhum destes dois. Naquele que é diferente e que está à frente. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.